Olá! Tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de friozinho, tome aquele café quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Assim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na terceira parte desse nosso encontro, conversamos com a professora de língua portuguesa, Selma Pessotti, que trabalha na Escola Polivalente de Linhares 1, vinculada à rede estadual. Ela desenvolve um belíssimo projeto de incentivo à leitura, que envolve um percentual significativo dos alunos da escola e tem a participação da comunidade escolar. O projeto tem o nome de Porta-Malas Literários, uma viagem ao mundo da leitura. Selma faz parte de um grupo de educadores e educadoras que tem paixão pelo ofício de educar e demonstra um brilho no olhar quando o assunto é literatura. Ela vem despertando nos alunos esse prazer no contato com os livros. Com certeza o professor de português principalmente deve ser leitor para ele poder dialogar com os alunos. A leitura favorece tanto o crescimento pessoal quanto o intelectual. A pessoa que lê, não só o professor, né? A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue fazer a interpretação de determinadas situações de uma outra maneira e resolver seus problemas de forma diferente da pessoa que não lê. Nessa segunda temporada do nosso programa Assim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Nesta edição, estamos conversando muito sobre o hábito da leitura e suas influências, principalmente na trajetória da moçada mais nova. Na nossa dica de livro, vamos reapresentar a sugestão do livro A Menina que Roubava Livros. É uma ótima história de esperança, de afeto e de como o hábito da leitura pode transformar vidas. Vale a pena conferir. A Menina que Roubava Livros, que eu apresento para vocês, do autor australiano Marcus Zusak, é uma história que acontece entre os anos de 1939 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. Liesl Memige é adotada por uma nova família após perder o irmãozinho e o distanciamento da sua própria mãe. No contato com sua nova família, Liesl conhece Rosa, uma mulher mal-humorada e de gestos agressivos. Para contrabalancear, conhece Hans, seu novo pai, um sujeito bonachão, de coração generoso, que toca acordeão. Conhece também o novo amigo Rudy, seu novo vizinho e colega de turma na escola. Um garotinho esperto com quem passa a ter uma amizade fiel e sincera. Os primeiros dias e noites de Liesl são complicados e tristes, pois ela não consegue entender o afastamento da mãe e a perda do irmão. E também tem que conviver com os problemas da guerra. Tem pesadelos e é consolada pela dedicação e consolação de Hans, seu novo pai, que ao longo do tempo a ensina a ler e escrever. Além das brincadeiras com as crianças do bairro com quem passa a conviver, ela conhece a mulher do prefeito da cidade, Ilsa Hermann, com quem estabelece uma relação de amizade e afeto que a leva para conhecer a biblioteca da suntuosa casa onde mora, onde Liesl passa bons momentos lendo livros emprestados e de onde ela rouba livros para ler em casa. A história segue. A Menina que Roubava Livros é uma história sensível e sedutora, às vezes tristes, que fala de perdas, mas ao mesmo tempo provoca reflexões sobre choque de culturas e de ideias. A luta pela sobrevivência física e ideológica, superações e, essencialmente, trata-se do universo das palavras, lidas ou escritas, que são refúgio e esperança para Liesl. Leia esse livro, é uma indicação importante, permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Apaixonados pela Leitura dessa edição, temos muita satisfação em apresentar para vocês
um projeto de incentivo à leitura que é desenvolvido na Escola Poli 1 de Linhares a partir da atitude da professora Selma Pessotti. Nossa entrevistada desta edição, que tem o brilhantismo de envolver mais de 40% dos alunos e alunas da escola no hábito da leitura. Acompanhe comigo. Na Escola Polivalente de Linhares 1, conhecida como Poli 1, ligada à rede estadual de ensino, localizada no bairro Novo Horizonte, em Linhares, que atende às modalidades de ensino fundamental, ensino médio e EJA, acontece um admirável projeto de incentivo à leitura, que envolve aproximadamente 40% dos alunos. Nessa escola trabalha a professora de língua portuguesa Selma Pessotti, uma amante dos livros e entusiasta do incentivo à leitura. Ela é responsável pela criação do belíssimo projeto de nome Porta-Malas Literário, uma viagem ao mundo da leitura. Ela utiliza o porta-malas do próprio veículo, entre outras ações, para facilitar o acesso dos alunos aos livros. Para Selma, a leitura é um mecanismo essencial que veicula a aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento. É por meio dela que o aluno amplia seu vocabulário e melhora sua escrita, refletindo na sua aprendizagem. Além disso, é um meio que permite ao aluno criar e recriar novas realidades, inclusive servindo de recurso para minimizar riscos sociais, entre outros benefícios. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu vi que tinha muito aluno que gostava de ler, mas não os livros de literatura que são exigidos no ensino médio. E eles faziam vaquinha para poder comprar os livros que eles queriam ler. Eu achei muito interessante eles fazerem a vaquinha para comprar os livros. Após o primeiro contato, a professora passou a fazer um trabalho de sensibilização para a aquisição de livros e montagem de um novo acervo, utilizando-se de diferentes estratégias, incluindo a participação dos alunos, dando a eles parte do protagonismo do projeto, e alguns alunos e alunas que ainda não tinham gosto pela leitura mudaram de atitude. Ela me apresentou o trabalho dela com os livros, né? E, tipo, foi apaixonante, assim, foi a paixão à primeira vista mesmo, porque ela realmente me incentivou a ler. O tipo de livro que ela tem, os tipos de literatura que ela tem realmente encanta todos os jovens, porque não é os livros que a gente encontra na biblioteca da escola, por exemplo, são literaturas que agradam a nossa faixa etária, né? E eu ajudo ela da maneira que eu posso, com os materiais recicláveis que ela precisa, eu falo para as pessoas do trabalho dela, eu divulgo assim, boca a boca mesmo, porque ela precisa dessa ajuda, né? E eu quero muito que quando eu sair da escola, ela continue com esse projeto, ajudando não só como ela me ajudou, mas ajudando muita gente ainda, porque eu sei que esse trabalho vai muito longe. Assim, foi criado um acervo com diferentes livros indicados pelos alunos via aquisição ou doação, com histórias estimulantes que fazem parte do universo deles, pois englobam assuntos do seu interesse, e mais alunos foram envolvidos, inclusive com a percepção de que o projeto passou a ajudar no fortalecimento dos vínculos afetivos. Eu não lia nenhum livro, eu não conhecia, e quando me falava assim, eu falava bem assim, nossa, que chato ficar lendo livro, tem muitas coisas melhores para fazer. Só que aí eu conheci a professora, acho que foi no primeiro ano. Aí ela foi me falando, ó, tem esses livros bons, e os meus colegas também pegavam para ler. Aí eu falei assim, deixa eu pegar também para ler. Depois disso eu não conseguia mais parar de ler. Eu li assim em 2, 3 dias, aí eu já queria ler o outro, e o outro, e o outro. Aí eu fui lendo, pegando gosto, e hoje eu não consigo mais ficar sem ler. E antes eu não tinha hábito de ler, mas eu tinha uma vontade de ler, só que eu não tinha a maior preguiça de ir em biblioteca para pegar livro. E ali com a Selma ficou muito mais fácil de conseguir pegar livro ali com ela, porque ali ela está próximo da gente. A partir do ano passado que eu comecei a ler. Aí quando eu cheguei no Polivalente, que eu fiquei sabendo que a Selma fazia esse projeto, eu falei bem assim, não, eu tenho que pegar um livro então para me ler. Aí quando eu peguei um e não consegui mais parar. Hoje em dia eu acho que eu já li uns 12 livros dela e quero pegar mais ainda, porque o projeto dela é muito interessante. Alunos e alunas que tinham anteriormente o hábito da leitura e que por motivos variados deixaram de ler, se sentiram estimulados a retornar o contato com os livros. Eu sempre gostei muito da leitura, mas com o decorrer dos anos, eu meio que foi desgastando a vontade, então eu parei de ler.
A professora Selma e esse projeto maravilhoso dela foi tipo uma chama para reacender a minha vontade. Desde então, eu nunca paro mais de ler e foi bom que foi a tempo que eu percebi o que eu estava perdendo, né? Porque é uma viagem incrível. É maravilhoso você estar dentro do seu quarto e ao mesmo tempo poder viajar para diversas partes do mundo. Na leitura eu já me escondi de grandes tristezas, então eu acho que a professora Selma é mais que merecida esse reconhecimento e esse projeto, e eu espero que muitos e muitos jovens assim da minha idade possam conhecer, porque é gratificante você poder estar ali, ter o gosto da leitura. Não tem nada melhor do que você ser apaixonado por uma coisa. Eu sou apaixonada pela leitura. O projeto da professora Selma envolveu toda a comunidade escolar, que passou a contribuir e incentivar com o projeto. Eu observo que esse trabalho está sendo assim, maravilhoso. Os alunos procuram a professora, né? Na minha sala, várias vezes já pude presenciar alunos, né, procurando pela professora lá na sala de planejamento. Você vê a movimentação nos corredores também, de alunos procurando pela professora para fazer a troca de livros. Quando estive nas salas de aulas também para dar algum recado ou para fazer algum trabalho, também pude presenciar, né, os alunos, né, que no momento da aula da professora, né, que eu estive na aula dela, os alunos procurando para fazer essa troca de livros. Então eu vejo que é uma interação muito grande, né? Você vê o interesse do aluno em buscar pela leitura, tá? Esse interesse de crescer, né, como aluno, como pessoa. E assim, eu acho fantástico tudo isso. Parabéns à professora Selma Pessotti pela atitude, aos alunos e alunas pela participação e à comunidade escolar da Escola Polivalente 1 por abraçar essa causa muito bacana. Tem todo o nosso apoio. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com a professora Selma Pessotti. Selma, como é que essa ideia do projeto que vocês desenvolvem na Escola Poli 1, envolvendo vários alunos da escola, como é que surgiu essa ideia, Selma? Eu trabalhava numa escola particular. E aí, como eu passei nos 2 concursos, tanto da prefeitura quanto do estado, eu escolhi trabalhar no Poli 1. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu vi que tinha muito aluno que gostava de ler, mas não os livros de literatura que são exigidos no ensino médio. E eles faziam vaquinha para poder comprar os livros que eles queriam ler. Eu achei muito interessante eles fazerem a vaquinha para comprar os livros. E aí uma aluna minha chegou e falou assim: professora, você já leu esse livro? Mostrou o livro para mim, né? Aí eu falei assim, sobre o que ele fala? Aí ela contou. Aí eu falei assim, eu não sou muito chegada a esses livros. Livro mais voltado para a faixa etária deles, né? Isso, adolescente, né? E aí eu falei assim, por que você não lê aqueles livros de José de Alencar, Machado de Assis? São tão bons. Ah, não, professora. Lê esse livro, professora, você vai gostar. Ela ficou insistindo o ano inteiro para eu ler. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou comprar o primeiro para eu ler, só para poder discutir com ela, né? E tentar convencê-la a ler os livros que eu queria que os alunos lessem. Chegar próximo do universo de leitura deles para tentar trazer para junto de você. Isso mesmo. Aí eu comecei a ler meio assim, um certo preconceito, né? Um livro assim que eu achava que não fosse me trazer nada. Quando eu comecei a ler o primeiro, me apaixonei. Aí eu já fiquei assim, eu tenho que comprar o segundo. Aí consegui comprar o segundo, li. Quando eu comecei a ler o segundo, eu falei assim, não, eu tenho que encontrar o terceiro. Aí consegui também comprar o terceiro. Aí quando eu comecei a ler o terceiro, eu falei assim, agora eu tenho que comprar o quarto, porque vai acabar logo, né? E até chegar ao quarto, eu vou ficar sem ler. Li os 4 nas férias de janeiro. E quando eu voltei para a escola,
eu deixei os livros dentro do porta-mala do meu carro, porque eu acho assim, para que eu vou colocar meu livro numa prateleira e pegar poeira? Então eu levei para a escola e quem me pedisse poderia ler. Foi assim que começou meu trabalho. Eu comecei a comprar e aí como eles viram que eu gostei, eles sempre falavam, professora, você já leu tal livro? Dava o nome do livro. Não, é bom. É, professora. Aí eu perguntava sobre o que falava, eles contavam mais ou menos a história e eu comprava. Se o livro realmente fosse bom, que não tivesse nada assim que fosse indecente, eu deixava eles lerem. Eu não gosto de livro indecente. Um livro com conteúdo mais adequado para a idade deles. Mais adequado para a idade deles. Okay. Isso mesmo. E foi assim que começou. Eu comprava e os livros na época eram mais baratos. Conseguia assim comprar em promoção, em grande quantidade. Lia e depois deixava no porta-mala. E um foi passando para o outro, que eu achava incrível. Não eram só os meus alunos que liam. Os alunos da escola inteira hoje me procuram para poder... De outras turmas para poder ler esses livros. Selma, hoje em dia como é que funciona esse projeto? Sim. Então, são muitos livros que eu tenho, nem todos, não cabe tudo no porta-mala, que eu gosto de deixar tudo arrumadinho. E facilita também na hora de pegar, né? Então eu criei o caderno esse ano. É um catálogo com as obras que eu tenho. Ainda não consegui colocar todas as obras, porque demora para a gente poder arrumar essas fotos. Esse caderno é onde você controla o empréstimo dos livros? Isso, e onde eles podem olhar, que às vezes não tem no carro o que eles querem. Então eles olham, escolhem, aí no dia seguinte eles anotam nessa folhinha. Aí no dia seguinte eu levo para eles. É assim que funciona. Mas até o ano passado, eles iam ao meu carro, às vezes na hora do recreio, na hora da saída, eles iam ao meu carro para poder escolher. Como não está cabendo mais, eu inventei o caderninho, que é uma forma mais fácil deles saberem quais são os livros que eu tenho, poder escolher e eu levar no dia seguinte para eles. O aluno escolhe, anota aqui, no outro dia você... Isso mesmo. Você está com acervo hoje mais ou menos quantos livros? Mais ou menos 430 livros. E começou com quantos? Com 4, né? Você 4, isso mesmo. Quais as ações, Selma, que você tem desenvolvido junto com os alunos para adquirir livros? Tem muito aluno que gosta de ler e comprar o livro. E depois que eles compram, eles deixam pegando poeira. Alguns já sabem do meu trabalho, terminam de ler e falam, professora, eu trouxe para você. E aí eu vou guardando. Outros pedem para a família, para os amigos. Todo mês eu tenho alguns alunos que trazem, eu não vou dizer por semana, mas todo mês é certo, 2, 3 livros que eles trazem para mim, eles dão. E tem umas ações que vocês recolhem caixas de ovos, alguma coisa para revender, né? Isso, eu não me conformo em deixar objetos que poderiam ser vendidos. Para serem reciclados? Para serem reciclados. Reaproveitados, Isso, porque eu vejo assim, muitas pessoas jogam no lixo uma coisa que pode ser reaproveitada. Então, eu converso com os meninos também, peço a eles para levarem caixinha de ovo, eles levam caixinha de refrigerante, latinha de mucilon, Neston, esses produtos. E vocês revendem? Aí nós revendemos e eu transformo o dinheiro em obras. Em livros? Em livros. E a questão, Selma, da participação das escolas, né? Do diretor, das pedagogas das escolas, coordenadores, professores. Como é que vocês conseguiram atingir essa turma toda? É através de boca a boca mesmo. Um aluno pega, vai falando para o outro, os professores apoiam, os professores fazem a propaganda, às vezes o aluno comenta com outro professor. Aí o professor fala, a Selma tem um monte de livro, pega com ela. Né? Então, eu tenho o apoio total da escola. Coordenadores ajudam, coordenadores levam produtos para reciclar, o diretor apoia demais, a pedagoga, todos eles, de alguma forma, apoiam. Estão criando uma corrente positiva de incentivar a meninada a ler mais.
Sim. É isso? Isso Ô, mesmo. Selma, do que você percebe, assim, já com esse tempo que o projeto está sendo desenvolvido, vocês hoje atingem qual o percentual de alunos dentro da escola no nível de ensino que você está trabalhando? Eu acredito... Do total de alunos da escola, para esse nível que você está trabalhando, mais ou menos que percentual? 20%, 30%? Eu acho que tem uns 40% de alunos na escola que são leitores. Isso... Eu queria que fossem todos. É. Né? Mas tem aluno que ainda não me conhece. Todo ano entra aluno. A semana passada veio uma aluna, ela chegou tem pouco tempo na escola. Aí ela viu eu abrindo o porta-mala para atender a 2 ou 3 alunos. Aí ela chegou meio tímida. Professora, eu vi que você tem uns livros aí, eu posso pegar? Ela não é minha aluna, eu não conhecia. Aí eu falei assim, claro que sim, pode pegar. Atendi. Ela pediu sugestão de livros que ela poderia ler. Perguntei qual era o gosto literário, ela falou assim que gostava de tudo. Aí eu fui, fiz a propaganda de um livro, fiz a de outro, ela ficou tentada, assim, pegar 2 ou 3, mas só pode pegar um de cada vez, né? Aí ela escolheu para levar para casa. Então é assim, eles vão chegando de pouco a pouco. Meus alunos do primeiro ano são alunos, muitos alunos são novos na escola, né, vêm de outras escolas. Então é assim, de pouco a pouco eles vão chegando. Tem aluno que é mais tímido, mas eles gostam muito de ler. Você trabalha essa faixa etária aí de 15, 16 anos, 14 anos, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Nós sabemos que, de acordo com pesquisas que a gente tem aí realizadas no Brasil, é muito difícil hoje o professor, o pai, o adulto, convencer o pessoal dessa faixa etária a trocar o smartphone pelo livro. Você está conseguindo vencer esse desafio, pelo menos dentro do seu núcleo, né, Selma? Consigo sim. Eu acho muito interessante que eu percebi, não comentei com os alunos, essa troca, mas os alunos percebem isso e eu pedi alguns depoimentos para o projeto que eu escrevi, para esse projeto que ele não estava escrito, né? Então eu coloquei no papel todas as ações que são feitas. E aí eu pedi depoimento de alguns alunos e eles colocaram tudo que eu percebo e não falei, eles colocaram no depoimento deles, né? Essa questão de não usar tanto o telefone, usar mais... É uma forma de diversão, de prazer. De lazer também, isso, né? Tem gente que olha a leitura como aquela coisa rigorosa, como se fosse um castigo para a pessoa. Na verdade, é o contrário. É o contrário. E eu acho muito interessante, Pereira, porque no início eu até fazia propaganda dos livros. Gente, que livro maravilhoso que eu acabei de ler. Hoje eu não preciso, não dá tempo. Não dá tempo, porque eles sabem do trabalho e eles já chegam procurando. Eu não preciso incentivar a leitura, porque eles já sabem que eu faço esse trabalho. Então, eles vão até mim. Eu sei. Às vezes, é muito legal. Eles falam assim, professora, sai um livro muito bom. Aí eles vão me contar um pedacinho da história, aí eu compro. Se eu contar que eu comprei, eles ficam no meu pé. Porque eu gosto de ler primeiro para saber o conteúdo. Mas eles ficam no meu pé querendo ler, professora, você não terminou ainda não? Às vezes, uma semana eu fico com o livro, da hora que chega até eu ler tudo, né? Eles ficam ansiosos, porque eles querem ler. Selma, a gente, assim, através do programa Sim para a Literatura, a gente tem contato com vários projetos aqui na região e nós pesquisamos também outros projetos no Brasil inteiro. E existe um ponto de encontro entre os vários projetos que são desenvolvidos em escolas, que normalmente, quando o diretor, os coordenadores, pedagogos abraçam a causa do projeto, do incentivo à leitura, o projeto tende a dar certo. O que você sugere para outras escolas aqui da região, a partir dessa experiência de vocês, que tem esses ingredientes, né? O diretor abraça os professores, mesmo professores de outras disciplinas, pedagogo. Que sugestão que você faz para outras escolas? Que talvez ainda não tenham um projeto dessa importância que você está desenvolvendo. Então, nós precisamos muito do apoio dos diretores na escola. Isso eu tenho no Poli 1.
Nunca faltou apoio do diretor, da equipe pedagógica, dos professores, todos ajudam. Muitos professores colaboram com o livro. E esse projeto é possível em outras escolas, se o diretor apoiar, se os professores também apoiarem, ele é possível de acontecer. Porque hoje o livro é muito caro. E a gente não consegue, assim, doação todos os dias. É o que eu falei, meus alunos sabem do trabalho que eu faço, eles trazem para mim, eles querem ajudar. Só que, para começar hoje, está muito caro. Todos os livros estão caros. Eu fico esperando promoção. Então, assim, eu reservo parte do meu salário para comprar. Mas tem professor que não tem condições de fazer isso. Exatamente. Para a gente encerrar esse encontro, esse é um primeiro de outros encontros, eu tenho certeza disso. Esse projeto de vocês, eu acho que ele tem longa vida e a gente vai trabalhar junto para que isso aconteça. Para encerrar, já agradecendo você, né, pela disponibilidade de vir aqui, o professor deve ser leitor. E por quê? Com certeza o professor, de português principalmente, deve ser leitor, para ele poder dialogar com os alunos. A leitura favorece tanto o crescimento pessoal, quanto o intelectual, a pessoa que lê, não só o professor, né? A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue fazer a interpretação de determinadas situações de uma outra maneira e resolver seus problemas de forma diferente da pessoa que não lê. Professor que é leitor influencia o aluno para que ele leia também. Influencia o aluno para que ele leia. Cria-se uma corrente, né, Selma? Eu acho que isso está acontecendo com você. Acontece. Você estimula o aluno a ler, a partir da leitura do aluno, ele começa a exigir mais de você, começa a te fazer sugestões de livros, não é isso? Isso mesmo. Cria-se uma corrente positiva. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.